Fala, pessoal da minha Pauliceia! Estamos novamente, mais um episódio do meu, do seu, do nosso Conexão Pauliceia Podcast. Cara, e hoje tem um assunto aqui muito legal que a gente vai falar. Daqui a pouco eu vou apresentar os meus convidados de hoje. Mas antes eu quero falar para vocês do açaí da Barra. Olha aí, ó. Tá vendo? Dessa vez os caras mandaram bastante coisa aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aí, ó. A mesa tá repleta aqui. O açaí da Barra é o nosso patrocinador. Fica ali na MMDC, né? Na Pauliceia, ali no quarteirão central, ali em frente o antigo Santander. E é um local muito bacana, né? Eu sempre falo aqui, mas não canso de falar, que é o melhor açaí aí da região. Além dos açaís, né, do açaí, tem também vários tipos de sorvetes, é uma variedade muito grande lá, self-service, você vai lá, coloca a quantidade que você quer, um ambiente top, instagramável, e eu adoro isso daí, né, nem gosto do ambiente instagramável, né, então você que não conhece, vá lá, né, vai conhecer, vai lá experimentar, porque com certeza você não vai se arrepender. É o melhor açaí da região, meu amigo Renê. Um abraço aí e obrigado aí por ter mandado esses produtos aí pra gente. A gente vai tá aproveitando aqui durante a resenha, com certeza. Quero agradecer também a Peru Estúdio, esse estúdio maravilhoso que a gente está aqui, né, gravando esse programa, do meu amigo Alê, que trouxe aí, né, a realidade, o nosso podcast oficial da Pauliceia, né? Também agradecer a EP, Associação dos Empresários da Pauliceia, que nos ajuda a divulgar esse conteúdo, e o portal Pauliceia News, né? Que agora está com mais de quase 12 mil seguidores. Eu falei aí no outro episódio, mais da metade da Pauliceia aí nos seguindo, né? Porque o último censo que teve na Pauliceia conta aí 22 mil pessoas. Então, mais da metade da Pauliceia seguindo portal Pauliceia News, que nos ajuda a divulgar o conteúdo também. Agradecer também a agência Apo Digital, agência que eu sou um dos sócios aí, né, e que ajuda a criar, né, fazer a criação aí de muitas campanhas aí da região. E dito isso, quero apresentar hoje para vocês aí um cara que é especialista em artes marciais. O cara, acho que só não eu não sei o que ele não fez, né? Mas estuda artes marciais aí desde antes dos 10 anos de idade. É o Lael Pessolato, dono da academia Tiger Thai, e a academia chama Tiger Thai, né? Sim. Isso. Mas também dono de algumas outras outras frentes aí que ele vai estar falando melhor. E trouxe também aí a aluna prodígio preferida dele aí, né? A Laurinha, que tá com a gente aí também, vai participar da resenha. Se apresentem aí, fala um pouquinho sobre você, Lael, depois você, Laura. Bom, eu primeiramente queria agradecer a oportunidade de poder estar aqui, falando um pouquinho mais sobre a defesa pessoal, que é o assunto que a gente vai abordar aqui. E agradecer ao estúdio, a você, Saulo, pela oportunidade e tentar junto, né, a gente falar um pouco e tentar colaborar aí com a Pauliceia, né? Exatamente. Que é onde a gente está aqui já há 16 anos. Exatamente. E você, Laurinha, quantos anos você tem? Eu tenho 14. 14 anos, Léo. 14 anos. Já estou há 3 anos com o Lael, né? E é um prazer fazer parte, né? Da colaboração, assim, da academia. Eu aprendo muita coisa, já aprendi muita coisa. 3 anos já é muita coisa, né? E agradeço por ter me convidado, por o estúdio trazer a oportunidade, né? E estou muito feliz. Legal. E essa faixa verde aí? Várias graduações, né? Até chegar aqui. Graças ao Lael, aos mestres. E tô feliz, vou aprendendo a cada dia, né? Nunca a gente não é perfeito e nem sabe de tudo, né? Então, eu vou aprendendo a cada aulas, a cada dia, a cada dicas. E tô muito feliz. Legal, é isso aí. Vamos aí que a gente tem bastante coisa para falar. Eu tenho que me controlar aqui. É igual eu falo pro pessoal, assim, quando eu gosto do assunto, eu tenho que me controlar, não tenho que controlar o convidado, né? Bom, Lael, eu queria começar, né, assim, falando sobre o motivo pelo qual a gente entrou em contato com você e te convidou aqui, né? Eu conheci a academia, né? Conheci o Lael aí,
mas a gente teve uma oportunidade aí, né, de uma situação de quase assédio aqui na Pauliceia, né? E quando a gente fez uma publicação de alerta, né, para as mulheres da Pauliceia, e aí eu falei com o Lael, pô, Lael, faz um react aí, comenta sobre o assunto, né, para a mulherada ficar em alerta. E a gente viu que realmente foi algo além do esperado, né? Sim. Teve um engajamento muito forte, muito grande aí principalmente das mulheres aí da Pauliceia, né? E a gente percebeu que é um assunto que precisa ser tratado. E foi por isso que a gente veio falar aqui. E aí a gente conversando, né? Até já explicando para o nosso público aí, que a gente entendeu que, assim, o Krav Maga, que é uma das artes aí que o Lael ministra lá na academia, né? Ele não é uma arte marcial né, simplesmente de ataque, né? Mas principalmente, né, de alerta, vai muito além da questão da arte marcial em si. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas antes eu queria que você falasse, Lael, sobre o seu envolvimento com o Krav Maga. Como que começou isso daí, né? Conta um pouquinho da sua história aí, né? Eu não sei se você começou pelo Krav Maga, não deve ter sido, né? Mas conta aí um pouquinho de como que começou o seu envolvimento com a arte marcial até chegar o Krav Maga. Legal. Bom, treino arte marcial, como o Saulo falou, já faz um tempo, né? Comecei com 7 anos e comecei com judô, né? Depois migrei pro Kung Fu, e aí o Kung Fu eu fiz por mais de 20 anos. E aí junto do Kung Fu, na parte do Kung Fu eu gostava mais na questão de combate. E aí no Kung Fu a gente trabalhava com armas, né? Você era da Pauliceia nessa época? Sempre foi da Pauliceia. Morei a vida toda aqui na Pauliceia. Agora que eu tô morando em Santo André, mas minha vida toda foi aqui. Certo. Então eu tô aqui desde pequenininho, você né? Fazia Kung Fu em qual academia? Eu fazia Kung Fu em São Caetano. São Caetano. Né? Uma academia de Kung Fu lá. Ela ainda existe. Mas eu acabei parando, porque eles migraram para uma outra situação e eu acabei parando, né? E aí no Kung Fu a gente trabalhava com formas, que seriam as sequências, só que eu gostava mais da parte de combate. E no Kung Fu também tinha a questão de defesa pessoal, que a gente falava de aplicações na época, que era ataque e defesa, com armas e assim por diante. E eu me encantei sempre por isso. E aí eu fui, depois do Kung Fu, comecei a treinar, a gente fala jogar capoeira, né? Treinar capoeira. Da capoeira, eu parei, porque eu era pequenininho também, então não dei muito valor para isso e tal. Fiquei no Kung Fu por muito tempo. Do Kung Fu eu comecei a fazer judô, fiz jiu-jitsu, e aí eu fiz taekwondo. Bom, tenho muitas artes marciais, mas acabei me formando no Muay Thai, me formei também no Hapkido, que é uma arte marcial que a gente não fala como arte marcial, né? A gente fala como arte de defesa pessoal. Quando fala de defesa pessoal, a gente fala de arte de defesa pessoal. O Hapkido é uma arte marcial coreana. E aí me formei, peguei algumas certificações por algumas escolas. E aí foi quando eu achei interessante o Krav Maga, porque o Hapkido, na verdade, apesar de ser uma arte bem legal, que fala de defesa pessoal, mas o Krav Maga não tem regra. Então tudo funciona. E aí eu achei interessante, porque eu falei assim, bom, eu acho que isso acaba sendo um pouco mais viável. E eu, por ter uma academia, o Hapkido não tinha muita visibilidade, né? Era uma coisa muito... que não ia. E aí foi quando eu fui atrás do Krav Maga, né? E aí, por eu já ter formações, especializações em outras artes marciais, eu acabei encurtando, né, o espaço, a gente diz assim, né? E aí me formei no Krav Maga, né? Peguei a faixa preta e aí, entre o Krav Maga, comecei a fazer outros cursos, né? Também sou instrutor de tiro, tenho alguns cursos de lâminas, porque é tudo voltado à questão da defesa pessoal, né? E aí, a gente está aí já com o Krav Maga, já faz um tempo, ministrando aula na academia. E é muito legal. Hoje tem bastante gente que está procurando por questão de defesa pessoal. Certo. Qual que é o... Agora você falou uma coisa que até me despertou uma curiosidade aí. A proximidade do Hapkido com o Krav Maga, que eu já ouvi, né, algumas pessoas falando sobre... Quando a gente fala de defesa pessoal, é tudo muito parecido. Então a gente tem o Hapkido, tem o Aikido, tem o Krav Maga, tem outras artes marciais, tem outras artes, né? Mas que no final é tudo defesa pessoal. O próprio Muay Thai, que é uma das modalidades na qual eu ensino,
também é uma defesa pessoal, mas é uma situação um pouco mais voltada para combate. Então, o legal é que no Krav Maga, o Wim Lintenfeld, que foi o criador do Krav Maga, em 1940, ele também treinava várias artes marciais, e aí ele fez o quê? Ele fez a união de tudo isso, né? E aí, com a união de tudo isso, ele desenvolveu o Krav Maga, e o Krav Maga agrega tudo, o que eu já pratiquei, né? Então acaba que ficou uma coisa bem completa. Então, o Hapkido, o Aikido, é tudo igual. O que muda é só a didática de aula. Legal. Mas a defesa pessoal em si é igual. Legal. E assim, o que você acha hoje, assim, qual a relação que você vê, por exemplo, do Krav Maga na vida das pessoas, assim? Você acha que se tratando de defesa pessoal, é a melhor arte marcial para a questão, assim, de uma pessoa que não se liga muito nas artes marciais, mas que precisa ter um cuidado diferente com a questão de defesa pessoal? Eu acho legal essa pergunta. Eu vou falar algo que eu aprendi no Kung Fu lá atrás, que a gente também tinha filosofia marcial. Não é a melhor arte, né? E sim é o que a gente pratica. Sim. Mas eu penso que o Krav Maga hoje acaba sendo muito interessante para a prática de todos, pelo quesito de não ter regra. Então a gente vai ensinar o básico, e do básico a gente entra em outras situações. Então a gente sempre passa situações específicas, e aí disso a gente vai migrando para outras possibilidades. Então, assim, para mim, o Krav Maga deveria fazer parte de escola. Todos deveriam aprender, entende? Por quê? Porque é algo que vai além. Não é só a questão do soco, chutes e defesas e tudo mais. Sim, sim. Então vai muito além disso, né? Saber como se portar, como andar, onde sentar, como não sentar, atende o telefone, não atende o telefone, todas essas coisas, entende? Sim, esses dias aí você falou uma coisa que, assim, eu estou, né, praticando, né, fazendo Krav Maga, ainda tô bem iniciante, mas assim, eu conversando com você, né, eu falei assim, a gente começa já a olhar algumas coisas de forma diferente. Na verdade, sim, eu já tinha um olhar um pouco mais criterioso, né? Diferente, por exemplo, da minha esposa, que não tem uma instrução, né? Que nunca fez uma arte marcial. Ela já não tem a malícia do negócio, né? Eu já tenho uma... Mas só que a gente vê algumas outras coisas, já começa a ficar mais apurada, né? A visão. Isso daí é natural acontecer com o Krav Maga? Eu vou falar pra você assim, Saulo, o seguinte. Hoje eu tenho uma escola, né? Eu tenho a Academia Tiger Thai, que é voltado para o Muay Thai, e dentro da academia a gente tem o Krav Maga, que é o Krav Maga Body Armor. Krav Maga, ele tem outros nomes, outros times. Só que a ideia do Krav Maga Body Armor foi o quê? Justamente fazer a junção de um pouquinho de cada coisa. E de passar a minha experiência, a minha vivência, como você mesmo falou. Não vai além só dos socos e chutes. De como se portar, onde ir, como fazer, entende? Então, assim, não são todos assim. Então, a gente fala que nosso início, a gente sempre procura focar mais na questão de defesa, comportamento. Então, a gente traz situações atuais, né? Então, é algo... Mas o Krav Maga em si é muito legal, muito bacana. Sim. Isso que você falou, eu acho que de ser, de repente, ensinado nas escolas, né? Acho que houve um pouquinho disso com relação ao judô, né? Um ensino mais... pedagógico do judô, né? Sim. Em alguma época, mas também depois, né? Na verdade, teria que ser feito adaptações. Eu cheguei a ministrar aula de Hapkido no Colégio Koch, em São Bernardo, no qual eu trabalhei lá também, né? E a gente chegou a ministrar aula lá por um período, por questão de ensinamento, né? De situações de o aluno sair da escola, como se portar, o que fazer, como que é. Só que aí na época era Hapkido, então era uma coisa que não era muito... não era muito popular, né? E aí hoje os diretores da escola, os donos da escola, eles têm medo, né? De a gente acabar ensinando algo e aí acabar usando eles contra eles mesmos, né? Então a gente fica meio receoso. Mas o legal, quando eu digo que seria em questão de escola, seria criar padrões, né? De ensino. A coisa didática realmente para crianças. Sim. Assim, ensinar situações de não brigar... até porque eu treino arte marcial já faz bastante tempo e eu sou o cara mais tranquilo de todos. Sim. Eu não arrumo confusão de maneira alguma. Então a ideia seria mais isso, ensinar a arte marcial, né, ou a defesa pessoal no caso, para que a pessoa saiba e não precisar usar, né? E se tratando assim falando, né, da questão da escola, a Laurinha aí deve estar
Tô no nono ano. Nono ano, cara, nono ano não é da minha época. Toda vez que. Eu falo o que seria o nono ano. Porque a minha era até oitava. Eu não sei o que é nono ano. Nono ano é novo, é mais um ano. Eu não sei o que é Toda isso. vez que um jovem aí, adolescente fala do nono ano, buga a minha mente. Eu falo, também. Tem a mesma cena. O que é nono ano? Não faço ideia. Não, mas depois eu aprendi que acho que a gente fazia 2 anos de. Era prézinho, parquinho e depois ia pra primeira série. Acho que eliminaram um desses, né? O parquinho já entra como se fosse o primeiro ano, por isso que eles têm 9 agora. Eu não. Mas É isso? Não sei, eu não sei. Ela não sabe a Desculpa, trajetória mas, da coisa. A pessoa tem 14 Você anos. conhece? Você já ouviu falar do Plano Collor? Não, brincadeira. Laurinha, eu queria que você falasse, assim, com relação à sua vivência do Krav Maga. Você falou 3 anos, né? Sim. Pô, 3 anos desde os 11. Isso. Pode fazer a partir de que idade? O Krav Maga. A gente tem aluninho na academia de 7 aninhos. 7 anos. Que é filho de um aluno, filho de um amigo. E a gente, quando o pai quer colocar uma criança com essa idade, né? A gente avisa para os pais que a gente não vai ensinar o Krav Maga de forma tão efetiva, porque ele tá em formação e tal. Então a gente tem um certo medo, né? Porque o Krav Maga ele acaba sendo muito efetivo. Então a gente vai fazendo um belo de um filtro, Sim. ensinando algumas coisinhas, né? Mas Meu punho você fala por si. Mas aí foi uma situação específica. Então, a gente fala que a partir dos 7 anos, mas assim, legal mesmo seria a partir dos 10, 11. Sim. E aí já... Então a Laurinha já estava com 3 anos aí a partir dos 11 anos e assim, o que você enxerga assim, principalmente na questão da sua vivência, né? Como você enxerga as situações, assim, o que você acha que mudou na sua percepção? Você tem que ficar muito atento a tudo, né? Atento, tanto independente, tipo criança ou adulto, você percebe na escola, no dia a dia das pessoas, as pessoas são muito dispersas em questões a coisas simples. Então, talvez aconteçam algumas situações por bobeira. Então, coisas que podem evitar. E eu posso falar por mim mesmo, né? Que depois que eu entrei, eu fiquei mais atenta às coisas, mais, vamos dizer assim, esperta, vai. Porque é uma coisa que muda a sua forma de ver as coisas, ver o mundo, né? Porque situações que você pode evitar, foi o que eu falei. E é o que o Laio falou, engloba tudo, né? Quando eu acho que eu tinha uns 7 anos, foi antes da pandemia. Depois da pandemia eu parei de fazer e eu fazia Muay Thai e Jiu-Jitsu. Faz muito tempo, eu sei um pouco do Muay Thai, mas o Jiu-Jitsu não sei muito, mas engloba tudo. Então isso é que é o legal do Krav Maga, porque é uma coisa que, tipo, não tem regra. Então, você acabou acontecendo uma situação, você vai fazer o que você conseguir, sair para um lugar que você conseguir, evitar briga. Então, é para isso que serve, né? É o que lá eu falo, assim, sempre. E é o que a frase que ele fala é melhor saber e não precisar do que precisar e não saber, né? Sim. E isso eu carreguei para sempre, assim, porque é uma coisa que é muito legal. Esse é um lema muito importante, né? E assim, por exemplo, né? Uma coisa que a gente já conversou outras vezes, né? O Krav Maga, ele não é só a arte marcial em si, mas é a questão da percepção, né? Uma coisa que você falou pra mim, eu falei assim, isso daí eu lembro que eu sempre conversava com o pessoal num trabalho, né? Que quando eu trabalhava, a gente ia almoçar e o pessoal falava assim, você sempre quer sentar nessa parte da mesa aí. Aí eu falei assim, cara, eu sinto agonia de sentar de costa pra entrada, né? E isso daí, assim, já é uma percepção que o Krav Maga traz pra você, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Legal. Isso daí é uma das coisas principais, né, Saulo? Você vai no estabelecimento, aí você vai no restaurante, por exemplo, em qualquer lugar que tenha mesas, né? E você vai sentar lá para comer, fazer um pedido, alguma coisa. É importante você entrar, observar o ambiente, ver situações, onde que tem aqui uma saída, o que eu poderia usar numa situação de emergência, como você falou, não sentar de costa para a porta. Imagina que tem a entrada, tem as cadeiras, as mesas, e não sentar logo no começo, sentar mais para o meio e para o fim.
entende? De frente para a entrada. Não ficar comendo assim, aqui, sem observar nada. Comer, mas ficar atento, observar todo mundo, né? Porque isso já te dá uma... Né? Aí você fica no telefone mexendo lá, deixa eu fazer uma postagem aqui, o cara tá aqui do seu lado e você não tá observando. Então, não, vai mexer nas coisas todas, mas sempre observar quem tá entrando, as conversas. Porque numa situação como essa, você pode evitar, né? Entrou um ladrão lá, entrou um cara lá para poder assaltar, você já pode esconder seu telefone, já pode tirar sua aliança, seu relógio. Sim, sim. Querendo ou não, é uma bobeira, mas é uma situação que pode salvar a vida. Sim. Né? Às vezes você pode já sair, já deitar no chão. Então, como a gente fala, como eu falei para você, Saulo, isso tudo é o que a gente procura passar para os nossos alunos, por questão até das coisas, né, no qual eu busco como ensinamento, como curso, seminários, já fiz vários treinamentos, entende? A gente está sempre junto com amigos que são policiais, né, então a gente sempre conversa, bate papo, então isso que você falou e isso que você já faz é algo que é muito legal. A minha esposa já faz isso também hoje. Sim. Quando ela vai em algum lugar, ela foi hoje tomar um café com uma amiga, e aí certeza que eu vou ficar aqui, né? Eu vou ficar aqui de frente para ela porque ela observa. E aí a gente vai ensinando isso para todo mundo que pode, né? Porque salvaria. É uma questão que você fala assim, é impossível você garantir que isso vai evitar qualquer problema, mas com certeza se você analisar a questão da porcentagem de riscos, você diminui bastante fazendo dessa forma, né? Exato. Esses dias mesmo eu tava saindo à noite pra ir justamente pra academia e, cara, foi incrível, assim, né? Eu abri o portão da minha casa, na hora que eu abri o portão, eu consegui assustar. Abrindo o portão da minha casa, eu assustei uma menina que tava passando, falando no celular, à noite, 7 e pouco da noite. Ela andando no celular, cara, numa avenida ali. Se o cara passar de moto, ele rouba ela em 10 segundos. Sim. Em menos de 10 segundos. Se ele souber o que tá fazendo, ele tira o celular da mão dela sem precisar falar com ela. E ela falando no celular, a hora que eu abri o portão, ela assustou. Aí eu até olhei pra cara dela assim e falei, pô, ela assustou porque eu tô saindo do portão da minha casa. Você imagina se eu abordo ela pelo outro lado da rua, né? Então, você acha que essa questão do celular, assim, né, ajudou muito aí as pessoas a se tornarem vítimas? Eu creio que sim, até porque hoje no meio, né, que a gente vive, tudo é rede social, conversa daqui, conversa dali, não se usa mais nem telefone, né, para ligação. Tudo através E eu falo para os alunos, né? Como a gente dá aula de Krav Maga lá na parte da noite, você vai sair da academia, vai andar, aí você tá numa rua escura com o telefone iluminando. O cara tá te vendo de longe. Então, assim, é como você falou, você foi sair da sua casa, a menina tá lá mexendo no telefone, não tá nem vendo o que tá acontecendo. Então, assim, como você falou, o que você acha, Léo? Eu acho que não é legal. Vai andar na rua, deixa esse telefone de lado, sabe? Avisa, olha, eu tô saindo da academia, daqui tanto tempo eu tô aí, se você ligar não vou atender, entende? Procura dizer mais ou menos pro pai e pra mãe, eu vou por aqui, se eu não aparecer, né? Liga pro professor, manda mensagem. São situações que pra gente poder evitar. E não ficar andando com o telefone na rua, né, Saulo? Porque é complicado. Mesmo que você não use ele, né? Se você puder não levar ele na rua. Porque hoje em dia a gente pode usar o telefone como uma ferramenta de defesa. Porém, a grande maioria das vezes o ladrão ele não vai estar sozinho. Então, assim, cai por terra tudo o que a gente pode falar. Já aconteceu comigo de eu ser assaltado em frente à minha casa e o ladrão tá armado. Eu estava com a minha esposa, porém não tinha só um. Eu tentei observar e fazer alguma coisinha, mas não tem o que fazer. Eu acabei entregando aliança, relógio. É mais fácil, é mais barato, entende? Sim. Perdi. Fui o azarado. Eu tava em atenção, mas a gente foi pego de surpresa. Exatamente, não é porque a gente treina que a gente vai afrontar. Sim. A gente vai treinar para evitar.
Mas tem situações que, infelizmente, E eu acho que isso também é uma consciência que o Krav Maga traz a também. gente né? ensina e fala sobre isso. Certo. Com certeza. Eu vou fazer um questionamento até em cima dessa questão aí do React aí, né? Legal. A Laurinha tá sabendo, né? Sim. Da situação lá, né? Você viu aquele videozinho lá? Sim, sim. Então, a moça, né? Ela... eu acho que eu não vou falar porque eu quero que você analise tecnicamente, né? Mas ela estava descendo a rua, né? E o cara passou, mexeu com ela, fez uma pergunta para ela, ela ignorou ele, continuou descendo e ele continuou dando ré, perseguindo ela. O horário era propício para isso, tava deserto, tudo. E ela falou assim que ela percebeu que ele estava seguindo ela já há algum tempo de ré, ela gritou e correu, e aí foi que o cara assustou e foi embora, né? Isso. E quando você fez o vídeo, né? Eu vi um comentário na página falando assim, ó. Nunca a orientação é reagir. A orientação sempre né, se for assaltar, tal, o que for fazer, nunca reaja. Só que aí eu falei assim, é justamente isso que você estava falando. A questão a orientação do Krav Maga não é reagir. Não. Né? E eu queria que você explicasse um pouco isso até para ficar claro, né? A gente costuma dizer sempre assim, a questão da avaliação. Quando a gente vai ensinar a questão de defesa pessoal do Krav Maga, a gente vai mostrar as técnicas e situações específicas. Nesse caso aí que a gente fez a gente reagiu, fez um comentário sobre o vídeo, o cara tá dando ré, e a situação que ela viu de gritar, de correr, é o que tem que ser feito, entende? Claro, o cara tava sozinho, se o cara tivesse com mais uma pessoa, seria bem complicado, porque o cara podia parar o carro, uma outra pessoa sair correndo, pegar ela, aí entra na situação de poder se defender e, na verdade, será que eu me defendo? Será que eu me defendo? Por quê? Precisa avaliar se ela tá com uma arma, tá com uma faca, alguma coisa. Então, assim, tá atento, Saulo, porque ela viu que aconteceu isso, o cara brigou o cara falou com ela, começou a seguir, observar, tentar observar o carro, cor, tentar ver número de placa, e quando não, já pegar o telefone, ligar para a polícia, Sim. correr, entrar na contramão, entrar no estabelecimento. Claro que era bem cedo, né? Tava tudo fechado, mas tentar correr, né? A gente vê no vídeo lá que ele desce de ré por um bom período, Sim. né? E depois ele vai embora. O que você acha que eu não sei se você vai se lembrar disso, né? Mas o que você acha que ela errou nessa situação aí? O que você acha que ela poderia ter feito para evitar ter sido perseguida naquele momento ali? No vídeo a gente observa que aconteceu alguma coisa, não dá para ver ao certo, né? Se ele falou o que ele falou, mas não dá atenção. Claro, às vezes a pessoa pergunta, por favor, onde que é a Rua X? Você vai dar uma satisfação, né? Ó, a Rua X é ali. Ou não é, eu não sei. E aí, se ela percebe que é alguma situação não legal, né? O cara tá tentando falar com ela para pensar em alguma coisa, como eu falei, não dá atenção. Oi, não sei. E continua andando. Anda rápido. Sim. E se possível, correr mesmo. Sim, sim. Entende? Porque eu digo isso de correr na contramão, não correr no sentido do carro. Sim. Né? Por quê? Porque vai vir outros carros, Sim. e ela vai gritar, vai começar a gritar, as pessoas vão sair da rua, vão sair pra rua. Aquilo que eu falei, pegar um telefone e filmar, né? Sim, Mas isso, querendo ou não, inibe, né? Nesse caso, né? No caso de um ladrão, Então, você vai facilitar o trabalho dele. Sim, mas de qualquer forma, eu ainda falo para alguns alunos o seguinte: a pessoa fala assim, eu vou sair sem nada na rua. O ladrão, se ele vai te abordar e ele vê que não tem nada, também ele pode querer fazer algo. Então é uma situação bem complexa, né? Sim. Então, é o que eu falo, a gente ensina e também tenta dar tranquilidade para a pessoa, para que a pessoa tenha calma, para não fazer também nenhum movimento que não seja, como que eu posso dizer, ameaçador, né? Sim. Para que a pessoa do outro lado reaja, né? Um detalhe, que esse que eu não sei se você... na verdade, eu não sei nem se isso veio a público. Ou se essa moça, ela, quando mandou o vídeo lá, né, pra ser postado, ela falou. Isso é por isso que eu tô falando, nem lembro disso.
Mas ela falou assim que ela só percebeu que ele estava seguindo ela de ré depois de um bom período. Ele desceu quase a rua toda de ré. E ela só percebeu quando ele já estava encostando nela, porque ela estava de fone de ouvido. E era esse é o ponto que eu queria falar. Laurinha, você não anda de fone de ouvido na rua, não, né? Quando eu vou, não. Nem de celular. Outro dia eu fui sair sozinha, a gente tava no cabeleireiro. Eu fui sair sozinha, fui comprar um negócio e tava com o celular. Minha mãe falou, leva o celular. Coloquei dentro da roupa, deixei lá. Falei, vou precisar mandar mensagem pra ela pra fazer alguma coisa. Entrei num lugar que tinha lá, falei, posso ficar aqui? Pode. Mandei mensagem, liguei, beleza. Resolvi o que eu tinha que resolver, fui embora, guardei onde estava e fui embora. Então, assim, é evitar. E aí, no sentido do carro, não sei o que o Laio vai falar, mas, tipo, prestar mais atenção. Então, talvez seja por causa do fone de ouvido, ela tava, tipo, não tá acontecendo nada. Sim. Eu tô aqui, tô andando, tô tranquila, vou chegar onde eu quero chegar e pronto. Mas talvez, aí ela não percebeu. Então, talvez ela poderia ter evitado e percebido antes o carro. Sim, se ela tivesse percebido antes, isso, né? Não quando tivesse do lado dela. É justamente isso que ela falou. Eu falo pra todo mundo. Por exemplo, às vezes a esposa vai correr na rua. Eu vou levar o fone. Eu falei, não vai de fone. Sim, sim. Corre sem nada, porque você precisa escutar. Por quê? Senão a pessoa vai se aproximar. Pode ser o que aconteceu com essa moça. Ela estava tão dispersa com fone de ouvido na orelha que ela não prestou atenção. E ela foi prestar atenção quando o cara encostou realmente nela. E aí foi quando ela teve a reação de gritar e correr e tudo mais. Então, assim, vai andar na rua sem fone de ouvido, procura avisar, né? Vai pegar um Uber. Eu falo pra minha esposa, você entrou no Uber, quando confirma, você que é o Saulo? Sim, eu sou. Sim. O carro está, não sei o que, tá, legal. Endereço X? Sim, ok. Aí entrou no Uber, vai lá, pega o telefone. Oi, meu amor, tudo bem? Olha, acabei de pegar o Uber aqui, eu chego aí em 15 minutinhos, já compartilhei a localização contigo e você me espera aí na frente? Porque isso já vai também inibir e mostrar pro motorista, a pessoa mal intencionada, que já tem todas as informações passadas, né? Então já é uma situação também de atenção, né? Uma coisa que, querendo ou não, alerta, né? Sim. Então é uma coisa importante. Então, e reforçando, né, isso que a gente está falando, né? O Krav Maga, ele é uma arte marcial que não só te ensina a se defender com a questão, né, dos golpes, né, mas principalmente você está em alerta em todos os momentos, né? Então, assim, ele ajuda principalmente nesse sentido. E isso é uma coisa que a gente está querendo mostrar para o bairro, né? Infelizmente, isso é uma coisa que eu sempre falo, né? A Pauliceia, não só a Pauliceia, mas, né, todos os bairros aí, né? A gente vê... Tem pessoas que às vezes mandam situações de bairros vizinhos aqui e você fala assim, pô, lá tá pior do que aqui, cara, sabe? Então, assim, não é, eu não tô falando só do bairro, mas, assim, de uma forma geral, a violência, ela cresce, ela existe, né? Então, a gente precisa estar preparado. E, então, é por isso que a gente está querendo trazer para a Pauliceia, né, esse ensinamento de que as pessoas, as mulheres, principalmente, que às vezes precisam andar sozinha para ir pegar o ônibus ou ir até o trabalho, estejam atentas, estejam preparadas e diminua, né, a chance de se tornar uma vítima, né? Ajude a dificultar, pelo menos, né, o trabalho do meliante que quer fazer mal, que quer sequestrar, que quer roubar, que quer fazer alguma coisa desse tipo, né? Sim. Eu queria fazer uma pergunta, Léo. Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem numa situação de confronto? O que você, como especialista aí, pode dizer, assim, tipo, a pessoa tá numa situação lá e de repente ela se vê e dá de cara com um cara assaltando ou roubando ou querendo fazer alguma coisa. Quais são os erros mais comuns aí? Nessa situação de assalto, vou falar por mim, né, a situação que aconteceu comigo, eu vi um carro se aproximando, eu imaginei que seria um vizinho, porque eu estou sempre em atenção, observo tudo, olho para todo mundo, vejo tudo, sei de tudo, mas não por isso que não aconteceu. E aí quando eu vi, né, a situação que o cara estava se aproximando, descendo para estacionar o carro, aí eu fui abrir o portão da minha casa. E aí, quando eu fui virar, já não deu mais tempo. Então, assim, numa situação dessa, eu fui pego de surpresa, porque eu imaginei que era um vizinho, né? Manter calma,
tentar ficar em atenção, não fazer movimentos bruscos. Nesse caso, o rapaz estava armado. Então, não tentei, né? Não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. O cara tá armado, tá com uma faca, tá com um pedaço de pau. Então, assim, são situações e situações. Em uma situação de discussão, por exemplo, vamos pensar numa situação de assalto com uma arma, não tem o que fazer. Olha, me dá a sua bolsa, tá aqui. Me entrega, tá tudo certo. Fica calma, tenta manter calma, tenta não mostrar muita afronta, né? Porque a pessoa do outro lado também tá um pouco atenta, tá em atenção. Com certeza, se tiver com uma arma, tá com o dedo no gatilho. Uhum. E se ela se assustar, ela pode pressionar o gatilho e aí pode complicar tudo. Então, são várias situações, né? E uma situação de briga de trânsito, por exemplo. Aconteceu uma briga de trânsito. Aí a pessoa veio pra cima de você. Antes de você querer algo, a gente costuma gesticular, né? Fazer mão de rendição. Que aí a gente tá mostrando para as pessoas que a gente não quer aquilo. Eu tenho que observar você, ver se você tem alguma coisa na cintura, ver se no carro tem mais alguém, né? E procurar chamar atenção. Calma, calma, gritar, falar alto, para que as pessoas ao seu redor comecem a pegar telefone e filmar, mostrar, né, que está sendo filmado. Até porque se você precisar reagir, ter algum tipo de situação de defesa, você está meio que resguardado, né? Você está meio que protegido, porque você mostrou uma situação, né, de calma, calma, não quero nada, calma, e a pessoa ir pra cima de você, você vai precisar se defender. Então são situações. Então, numa situação de confronto, de imediato, como você falou, de surpresa, tentar manter a calma, observar. Muitas das vezes, mesmo que esteja você de mão limpa, né, você veio me roubar, você me colocou num canto, antes de eu pensar em fazer algo com você, eu preciso olhar nos seus olhos, conversar, calma, calma, o que você quer, não sei o quê, e ver se tem mais alguém junto. Porque eu poderia até reagir com você, mas aí tem uma pessoa do lado que pode me pegar de surpresa. Sim. Então, tentar manter a calma, Saulo. Acho que isso é uma das coisas... E tá em atenção, né? Sim. Não andar desatento. Existe algum tipo de situação assim que qualquer pessoa pode usar, mesmo quem não tem conhecimento numa situação de crise? Então, como eu falei, a situação de crise, eu não sei nada. Eu preciso estar em atenção. Como eu falei lá no começo do nosso papo aqui, tô num ambiente, aconteceu uma situação, eu tenho que estar em atenção. Imagina que a gente está num restaurante, começou a ter uma briga próximo de nós, vai acabar sobrando para mim. É saber recuar, é saber se afastar, vai pro banheiro, se esconde, entende? Ou numa situação extrema de confronto, procurar manter distância, né? A gente tem vários casos aí. Eu vou começar a fazer mais reações de vídeos que a gente vê na internet para mostrar e falar um pouquinho sobre as situações. Vira e mexe, a pessoa tá frente a frente confrontando uma pessoa e, tipo, duvidando. Será que vai fazer? E aí, se fizer, não dá tempo de você reagir. Sim, sim. A gente tem vários videozinhos aí. Eu vejo, né? Às vezes o cara toma uma facada, ou toma um soco, ou toma uma paulada, parado, cara, esperando. Tá duvidando. Parece que tá duvidando. Você não vai me bater. Tipo assim, bate, vai, quero ver se você vai socar. E aí, já foi. Tinha um cara que trabalhou comigo na época, bastante tempo atrás aí, que ele levou 6 tiros, cara, o cara não morreu. Depois ele trabalhou lá com a gente há um tempão, ele tinha a marca, assim, sabe, você pegava aqui, você ainda sentia a bala, ainda que a bala tava no corpo dele, assim. Jesus. E ele falou assim, que era um amigo dele. Ele falou que eles discutiram, tava meio bêbado, né, e começaram a bater boca e tal, e o cara tirou a arma e ele não acreditou que o cara ia atirar nele. Ele falou assim que ele falava pro cara assim, o cara falava assim que ia matar ele falava assim, guarda o cano que os homens estão aí, os homens. Aí disse que o cara olhou pro lado e aí não tinha ninguém, aí ele deu risada, tipo, trolando o cara ainda, de tanto... Aí ele falou que a hora que o cara virou, o cara já virou com raiva e deu 6 tiros nele. Ele falou que caiu o barranco abaixo, né, e não... tem uns caras que tem, parece que não é a hora mesmo, né? Como 6 tiros, caiu rolando o barranco e não morreu. Mas você vê, assim, como essa falta de
de percepção de que vai acontecer um problema pode, né? Você falando uma situação de arma aí um amigo acabou matando o outro. A gente, quando vai dar instrução na questão de tiro, né, a minha instrução é pertinente a ensinar um cidadão de bem a manusear uma arma de fogo para uma situação de defesa. Entende? Imagina que a gente está andando, houve um confronto, a arma da pessoa cai no chão e você faz o que com a arma? Você vai dar um chute, vai jogar em cima do telhado? Beleza. Mas você pode jogar em cima do telhado. Mas se a arma estiver engatilhada, você pegar na arma e colocar o dedo no gatilho, você pode me matar, você pode se matar. Então, assim, a gente costuma dizer que quando a gente vai instruir, a gente não entrega uma arma municiada pro aluno, mesmo sendo amigo, parente. Porque se ele tiver um problema psicológico, Sim. aí ele vai lá e aperta o gatilho pra você assim, será que? E aí? É como aconteceu com esse rapaz aí. Acabou duvidando, né? Então, tipo, nessa situação, se o cara tivesse corrido, se escondido atrás de alguma coisa, poderia ter evitado. Ele teve sorte, não morreu. 6 tiros, não morreu. Beleza, mas... Eu costumo falar isso aí com o pessoal. Falei, se fosse eu pegava meio tiro e já me matava. Não, raspou no cabelo aqui, ó. Morreu. Raspou no cabelo, morreu. É complicado. Então é bem complexo, né? Mas a ideia é tentar passar o máximo de dicas, né, Saulo? É só essas situações a gente falar de não andar com o telefone na rua, antes de sair de casa, olhar para os lados. Tô voltando para minha casa de carro, não sair abrindo o portão sem observar. Sim. Então são situações que são simples de se evitar, né? Então a gente fica observando assim, e aí você fala assim, não é possível. Dá uma volta no quarteirão, tem um carro vindo atrás, não entra, entende? Dá a volta, faz isso, sabe? Isso já a gente não sabe. Tem uma pessoa vindo na rua, você vai parar o carro? Dá a volta de novo, né? Então... A gente não... Isso daí é uma coisa assim que é o que você falou. Eu sempre costumo fazer porque... não, acho que não é nem essa questão de carro, não é nem por questão de arte marcial, mas quando eu tinha a idade da Laura... Faz uns dias. Hã? Já faz uns dias. Não, pô, foi como foi se ontem. fosse ontem. Eu vi a minha mãe ser assaltada com o carro e eu abrindo o portão pra ela, chegando em casa, né? Então, assim, cara, depois daquilo lá, você vê qualquer pessoa se aproximando de você guardando o carro, eu já ligo um alerta ali, né? Mas isso aconteceu com você e aí você usou disso pra algo bom. Sim. Tem pessoas que vêm e falam assim, isso não vai acontecer comigo. Entende? Sim. O pessoal não fala assim, não dá pra aquela pessoa ali não vai fazer nada. A gente não sabe mais hoje em dia. Não sabe. Não tem cara de ladrão. Não, aquele ali não. Não, mas eu não imaginava que ele podia fazer isso. Entende? Então não dá hoje mais pra desconfiar de ninguém. Não dá pra ficar tipo... Então, e até aproveitando isso que você tá falando, a gente teve um outro vídeo aí que eu vou pedir pra você fazer um react lá também, né? Que aconteceu o quê, né? Houve uma confusão de trânsito entre um rapaz e um idoso, né? E o vídeo, na verdade, não pega muito, né? Ele pega já uma parte do rapaz lá em confronto físico com o idoso, as pessoas filmando, algumas pessoas separando, e aí o rapaz sai, vai pro carro, e aí começa a falar um monte de coisa. E assim, cara, eu achei engraçado que esse vídeo aí teve, sei lá, mais de 1000 comentários. E os comentários, para minha surpresa, a maioria foi de que quem que estava portando uma arma não era o rapaz, era o idoso. Porque era o idoso que estava agredindo ele. O idoso estava com alguma coisa que tentou bater nele. E aí muitas pessoas falando, gente, peraí, é um idoso. E algumas pessoas falando assim, bandido também fica velho. Cara, e entrou uma resenha ali que eu acho que isso até que acabou fazendo com que o vídeo tivesse um engajamento tão alto, né? Aí eu vou passar o exercício para vocês aí. Queria até que a Laura também participasse aí, né? Numa situação dessa, um idoso perde a cabeça e vem pra cima de você com alguma coisa. O que fazer? Você quer responder? Quer que eu responda? Bom, acho que é melhor você, depois eu... Você complementa? Tá bom. A gente costuma dizer sempre assim. Como eu falei, avaliar. Qual era a ferramenta, né? Tá com uma arma. Primeiro, não ficar achando que o idoso não pode fazer nada. Você sacou uma arma e tá com a arma na mão, você vai ficar esperando pra ver se ele te dá um tiro? Não.
Então tentar ficar atrás do carro, né? Evitar situações assim. Tá com uma faca, manter distância, entende? Não, ele veio agredir. Vamos colocar que esse idoso é um ex-lutador. Ele é um boxeador aí antigão. Ele manja da porrada. Não vai pagar pra ver, porque vai tomar porrada. Sim. Mas assim, a gente, como ensinamento, a gente fala para que a gente possa agir, né? Mas também tem um zelo no agir, né? Depende da situação. Então, assim, talvez empurrar, derrubar, tentar tomar um pedaço de pau da mão, alguma coisa do tipo, entende? Mas é uma situação complexa, né, Saulo? Sim. Porque é o idoso e sou eu. Numa situação como essa, por isso que a gente fala em atenção. É fazer com que as pessoas parem para ter atenção daquele Sim. momento, para que você possa se resguardar e se proteger depois. Porque eu vi um pouquinho do vídeo e eu parei de assistir, porque como se tratava de um idoso, eu só vi o cara arrastando a perna e o idoso segurando a perna dele. E eu pensei que o rapaz estava agredindo o idoso, eu falei assim, não posso ver isso. Que eu fico com coisas assim, né? Eu vejo vários vídeos aí, pessoas batendo em idoso, eu já fico com raiva. Mas nesse caso aí, o idoso era o errado. Sim. Entende? Ele quis afrontar o rapaz e é uma situação um pouco complexa, né? É o que eu falei, tem que estar atento, né? Então, Sim. o que você faria se ele tá lá? Difícil. É uma boa pergunta, porque é o que você falou. É um idoso, não desmerecendo, porque ele estava com algo perigoso, então ele é uma ameaça. Sim. Então você talvez pense em algo que você faria com uma pessoa normal, mas um pouco mais delicado, né? Igual com um limite. Sim. Então é o que você falou. Tá, tenta tirar alguma coisa dele, ou se for uma faca sai, um bastão. Não sei, depende. Tenta ir pra cima, espera um pouco pra ver se as pessoas ao redor tentam te ajudar, igual ele falou, filma. Coisas que você tem que ser a seu favor, né? Então, você tem que fazer coisas que não te prejudiquem depois. Então, não sei, mas acho que deveria manter a calma, a atenção, como sempre, e tentar alguma coisa para tentar amenizar a situação, né? Isso daí, na verdade, é uma tremenda saia justa, né? Porque, assim, eu vou falar para vocês, né? Eu participei da criação desse conteúdo aí, né? Da criação, não, né? Eu não coloquei os dois em conflito, né? Mas Você juntou os pauzinhos. fui eu que tava com o carro e causei. Causou a discórdia. Eu preparei esse conteúdo para ser postado, né? Então, eu não tenho opinião sobre isso, sabe? De verdade, assim. Sabe quando você olha um lado, você olha o outro, você fala, caramba, meu, que saia justa. E, assim, de certa forma, eu achei injusto o julgamento do rapaz. E, ao mesmo tempo, você fala, gente, peraí, por mais que o idoso... É uma coisa que até eu converso muito com as pessoas aí, né? Às vezes eu vejo... amigos meus aí que falam, o cara não fala com o pai dele já não sei quantos anos. Eu falei, cara, é teu pai. Não, mas você não conhece, o velho é muito chato. Eu falei assim, cara, mas é seu pai, né? A gente vai ficando velho e vai ficando chato mesmo. Eu sei por mim, como eu tô ficando chato conforme eu vou ficando velho. Né? Eu não sou tão velho, mas eu já tô achando. Eu sou bem chato. As pessoas que vivem comigo sabem disso. Então, eu acho que assim, o cara tem que ter um pouquinho de paciência, né? De saber falar assim, não, isso é o que a Laura falou, assim, até que ponto ele é uma ameaça? Ele tá com uma barra de ferro na mão. Se você não chegar perto dele... Se você não chegar perto dele, não vai fazer nada, entendeu? Sim. É o que a gente fala, é o excesso de confiança. Então, assim, aconteceu uma situação que houve a discussão e a briga. O que aconteceu? O rapaz freou e o idoso bateu, ou um xingou o outro, nada justifica o idoso talvez pegar algum instrumento, que seja ele uma faca, uma arma, um pedaço de pau, qualquer coisa, uma chave de roda, não importa, e querer agredir o rapaz. O rapaz também pode estar numa situação que ele brigou com a esposa, foi mandado embora do trabalho, tá triste, tá chateado, e aí bateram no carro dele, e aí ele ficou nervoso. E quando saiu, xingou o velho lá. Sim. Entende? Então, assim, é uma situação bem complexa. Então, tentar manter a calma, né? Calma. Ainda mais se o cara sair com uma arma. Aconteceu, Saulo, com um amigo meu, faixa preta também, cara bombadão, tava no mercado com a esposa e com a filha. E aí ele tava saindo do mercado, no próprio estacionamento do shopping, do mercado. Ele indo na via, no sentido da saída, e um cara entrou na contramão. Ele teve que fazer aquela freada brusca. Eles não estavam de cinto ainda. E aí deu aquela freada e esse amigo meu saiu do carro.
E nisso saiu do lado um outro cara lá, e o cara tava com uma arma. Aí na hora ele, meu, desculpa, cara, toma cuidado. Entende? Ele foi inteligente a ponto de, tipo assim, né? Por quê? Aconteceu uma situação, o Nenê bateu o rosto no banco, aí você vai sair como? Você vai sair nervoso. Sim. O outro cara, de uma certa forma, teve dozinha, assim, né? Mas né, numa situação dessa, podia ter morrido. Não é? Isso Sim. pode acontecer com a gente, dia a dia. Né? Então, a gente tentar se manter calmo, apesar de não ser fácil. Eu moro em Santo André hoje, eu indo dar aula, eu tava de motinho nessa época, eu entrei aqui na rua Alvarovinha, ali perto da Pizzaria Veneza, eu entrei na rua, tava um trânsito, que é uma faixa de ir, uma faixa de vir, aí um carro veio na contramão, eu parei, porque eu falei assim, o cara tá na rua errada. E aí, atrás de mim pararam outros carros, eu, cara, não sei o que, eu vou entrar ali, eu falei assim, me perdoa, eu não sabia. Aí eu fui comentar com um amigo, que é polícia. Ele falou assim, Lael, se isso acontecer, sai do meio. Eu falei, mas cara, eu parei no meio da rua porque eu não sabia. Vai que eu saio pra cá, o cara sai junto. Né, eu tive uma reação de, tipo assim, eu vou parar. O cara vê que eu tô parado e ele parar também. Ele falou, uma situação dessa, o cara pode passar em cima de você, o cara pode dar um tiro. Aí eu falei assim, eu tô certo ou tô errado? Então, hoje em dia, Saulo, tá bem complicado. A gente tem que manter a calma. Mas hoje, eu faço isso. Eu saio de canto. Entende? O cara tá com pressa, eu encosto, deixo o cara passar. Entende? Porque a situação do pessoal hoje tá com um pavio bem curto, né? Sim. Eu acho que a gente tava falando aqui, né, no episódio passado aí sobre a questão, né, da pandemia e tudo isso que gerou isso nas pessoas, né? Acho que as pessoas estão cada vez com menos paciência, cada vez mais apressadas, cada vez mais buscando coisas assim, né, buscando mais e sempre atrasadas, né? Sempre querendo entregar mais e sempre com o sentimento de que tá entregando pouco. Isso daí acaba explodindo uma hora, né? Agora eu vou aproveitando isso, eu vou fazer essa pergunta para você. O Krav Maga ajuda você a ter controle sobre as suas emoções? A gente, quando vai ensinar o Krav Maga, a gente ensina as técnicas, depois a gente coloca a gente em teste. Em sentido, a gente fala que a gente coloca a gente em teatrinhos, né? A gente faz situações. A Laura tá até aqui, a gente pode colocar ela para poder falar. Então, a gente ensina técnica, tem técnica, a gente ensina que não vai funcionar. Mas tem adaptação. E aí, assim, a técnica parada é uma coisa, mas a técnica sob pressão, né? Então, o que você me diz? É diferente, né? Tipo, a pressão em si, o que você vai fazer na hora, porque você pode saber. Você sabe um monte de coisa, mas chega na hora, você esquece de tudo. Então é tipo stop. Você vai jogar, você sabe de todas as palavras. Aí chega na hora, você não sabe. Então é a mesma coisa. Porque fica sob pressão. E aí você, o que eu faço agora? Eu aprendi, mas eu não sei. E você tem que controlar, né? E eu acho que isso ajuda muito. Eu posso falar que nas graduações, lógico, na primeira e na segunda, foram complicadas, foi difícil. Mas depois você vai pegando jeito, vai se controlando, vai ficando mais calma. Tem a pressão, lógico, até hoje tem a pressão, mas é uma coisa mais natural, mais tranquila, sabe? Então eu acho que dá pra controlar, assim, com o Krav ajuda bastante. Você acha que o que você acha mais difícil, assim, você fazer uma graduação pra passar de faixa ou sentar aí participar do podcast? Os dois da pressão. Eu acho que o podcast é algo novo. Primeira vez, né? É como se fosse a primeira faixa. Tô com as pernas tremendo aqui. Com o Lael eu já tô há 3 anos, acho que é mais. Tá fácil. Mas uma coisa que você falou, Saulo, a gente usa muito uma sigla chamada ODA. Foi criado pelo coronel John Boyka, né? Ele era piloto das Forças Especiais dos Estados Unidos, e ele criou uma sigla chamada ODA, ODA. E a gente usa isso nos nossos treinamentos. Observar, orientar, decidir e agir. Então, em uma situação, a gente tem que se orientar. Se orientar em que sentido? Onde estou, o que eu posso fazer, para onde eu posso ir, pensar o que fazer. Então, estou tomando eu me orientei, observei, aí eu decidi, vou fazer isso e agir, entende? Então, muitas das vezes eu posso pensar, que nem na situação de quando eu fui assaltado,
Eu fiquei fazendo várias contas na cabeça, Sim. vários cálculos. O que eu faço? Será que se eu pegar a arma do cara, o cara vai efetuar um disparo, vai fazer barulho? Será que minha esposa vai correr? Será que ela vai desmaiar? Será que o projétil vai ricochetear e vai pegar nela? Será que... Então, assim, eu fiz várias contas ao mesmo tempo e o final dela foi qual? Ok. Entende? Então, assim, isso já é uma situação bem legal. Né? A gente sempre observar, se orientar, pensar no que vai fazer e fazer. Sim. Tá? Então, isso eu acho que é uma coisa bem Eu acho interessante. que ajuda você também a administrar essa pressão. Né? Fala, se você sabe, assim, né? A pressão não tem jeito, né? Sim. Você vai sentir ela. Alguns sentem de uma forma, outros sentem de outra. Por exemplo, nossa, uma coisa que quando eu ouvi, cara, o Romário falando isso daí, cara, eu falei assim, caramba, meu. Ele foi num podcast, né? E o cara perguntou assim, pô, Romário, né? E aquele pênalti lá contra a Itália, né? Final da Copa do Mundo. Foi a primeira Copa do Mundo que foi decidida em cobranças de pênalti. O cara da Itália já tinha errado e o cara do Brasil já tinha errado. Aí o cara da Itália acertou, agora é o Romário. Vai lá o Romário bater. Aí falou assim, tremeu as pernas? Ele falou, não. Mas falou assim, cara, e o Romário, né? É a característica dele. Não. Eu treinei a vida inteira pra fazer isso. Pô, cara, que resposta, né? Você ouvir isso do cara, falar assim, eu não posso sentir essa pressão porque eu treinei a vida inteira pra fazer isso, entendeu? Então, isso eu acho que, assim, cara, foi uma resposta dele, assim, que me motivou a muitas coisas na minha vida, assim, sabe? Eu fico falando assim, toda vez que eu falo assim, pô, eu vou conversar com um cara, pô, eu tô despreparado. Não, eu não tô despreparado, eu treinei a vida inteira, eu me preparei pra isso. Então, eu tenho que tá apto pra realizar isso, né? E aí, quando você tem essa certeza de que você é apto a fazer, aí você coloca em prática isso que você falou, você observa, né? Você observar, Decidir, observar, orientar, né? Se decidir orienta, e agir. decide E age. E é justamente isso. A ideia é como você falou. O Romário treinou a vida toda para aquilo. É como a gente fala nos nossos treinos. A gente acaba repetindo o mesmo tipo de exercício infinitas vezes. Quando eu treinava, Saulo, eu aprendi uma técnica e fazia ela a semana toda. Entende? Para quê? Para que se aquilo acontecer, eu vou saber o que fazer. Vou estar preparado. Tem uma frase que a gente usa muito, eu falo isso para os alunos, né? Eu treino arte marcial há mais de 30 anos já, e o aluno começa a treinar lá 3, 4, 5 meses e acha que já sabe tudo. E aí eu falo assim... É melhor treinar técnica 1000 vezes do que 1000 técnicas e não saber nenhuma. Entende? Então é melhor eu fazer uma única técnica, 1 milhão de vezes, do que fazer 1 milhão de técnicas. Sim. Porque se eu fizer uma única técnica, ela vai funcionar. Porque eu treinei ela 1 milhão de vezes. Agora, se eu treino 1 milhão de técnicas, na hora do vamos ver, não vai funcionar. Entende? É como o Romário. O Romário bateu quantas vezes pênalti? Imagina. Você acha que ele tremeu? Tá tranquilo. Vou chutar aqui, vou fazer o gol, e vou chegar lá e vou fazer a bagunça. Sim. E outra, né? Assim, avaliando a resposta dele, se eu perder, tá tudo bem também. O goleiro tá treinando pra caramba pra tentar pegar esse pênalti. Exatamente. Eu não posso, o meu mundo não vai acabar porque... E é isso mérito vai do goleiro. acontecer. Exatamente. Não é verdade? Então, assim, é por isso que a gente fala são situações, né? Então, é bem complexo, mas é a questão do treino, da repetição, porque senão... Bom, já falamos bastante sobre a questão da Pauliceia, agora eu queria falar sobre a academia, né, Tiger Thai, então, né? O que você acha, assim, fala um pouquinho sobre a academia, quanto tempo ela existe, né? E depois, assim, quantos alunos, né? Fala sobre isso e fala um pouquinho sobre os propósitos da academia, principalmente do Krav Maga em si, né? Com relação ao bairro. Legal. A academia ela já está aqui na Pauliceia há 16 anos. Né? A ideia de ter aberto um centro de treinamento foi porque eu já treinei há muitos anos, eu já treino há muitos anos, já treinei em muitas academias e eu sempre achei falta daquela questão de parceria, de família. E aí eu falei assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma academia de luta, vou dar aula de Muay Thai para fazer o pessoal fazer exercício, né? Vai aprender a socar, chutar, vai ter um condicionamento melhor.
Só que aqui a gente não vai ter, não tem essa restrição, tipo assim, só pode esse tipo de gente. Não, lá todo mundo treina. Tanto é que a gente usa uma frase como sua segunda casa, desde 2009, que foi quando a gente começou. Então a ideia da academia é poder ensinar, né? Tanto é que hoje a gente tem casais, tem famílias, pais e mães, tem irmãos, tem amigos, é toda essa galera que treina com a gente. E a ideia da academia é tentar inserir eles nesse meio, né? Porque ainda mais meio marcial, não, só pode isso, eu vou sair, vou entrar no Muay Thai, vou sair de olho roxo, o cara vai magar, a pessoa vai quebrar meu braço. E não é isso. Pode acontecer, mas não é isso. E lá não acontece isso, nunca aconteceu. Né? Então, nesse quesito da academia, a gente está com a academia há bastante tempo, e a nossa ideia é tentar inserir isso para o pessoal da Policeia, né? Mostrar um ambiente acolhedor, agradável, onde todo mundo pode. Lá não tem essa situação de preconceito, né? Então, é bem legal. E referente ao Krav Maga, que é a defesa pessoal, a gente está fazendo um trabalho bem legal aí. A gente vem escutando isso das pessoas. Porque hoje a situação está muito... como que eu posso dizer? Está muito... Não sei se eu posso dizer essa palavra. Tipo, tá muito prostituído, vai. Não sei se é bem... Teria outra palavra? Não, pode... aqui, assim, pode ficar tranquilo. Tá só nós três aqui. Só nós três. Isso não vai ser visto pra ninguém mais, né? Ok, beleza. Então é isso aí. Tá muito aberto. Você vai chegar... Como é um trabalho, eu tô ensinando uma situação, uma arte marcial, uma defesa pessoal... Existe um custo, é meu trabalho esse. Sim. A gente tem toda uma estrutura, tem todo um estudo, tem todo um tempo. Então existe um custo. Aí a pessoa chega lá e fala assim, eu gostaria de treinar. Aí você vai, tá, legal, tá, já treinou, não sei o quê. Não, nunca treinei. Ah, quanto custa? Custa tanto. Ah, mas é que ali na esquina custa tanto. Eu falei, então, aqui a gente já tá há 30 anos já, a gente já treina há mais de 30 anos, a gente tem algumas especializações, a gente tá aqui já há muito tempo, a gente já formou muitas pessoas, né? A gente tem acesso a infinitos grão-mestres aí, os caras todos da ponta, né? Então, assim, fica uma coisa um pouco complexa. Mas quem treina com a gente, dificilmente consegue buscar um outro ambiente, assim, né? Pelo sistema, sim. A gente acaba fazendo algo... Tá aqui nossa amiguinha, né? Nossa amiguinha Laura é um exemplo. Começou com a gente, como ela falou. Começou fazendo o Muay Thai, depois fez Jiu-Jitsu. E aí foi buscar o Krav Maga. E o legal é que a gente acaba agregando tudo isso, né? E aí, ele falou, tem... Pode falar. E aí tem ela como a nossa mascotezinha, né? Graduada. E eu falo, você tem que estar junto, cara, porque você é uma boa referência. E a pessoa olha pra ela e fala assim, você acha? Vai lá fazer um teste, faz uma aula. Vamos lá, a Laurinha faz uma demonstração, entende? Então isso é bem legal. Mas foi o que ele falou, existe muito respeito, né? É que antes na outra academia onde fazia era diferente, era só criança, e era outra coisa. Tipos de professor, então, tipo, é tudo... É um ambiente agradável onde você fica, com as pessoas que você treina, o Lael mesmo, é uma coisa acolhedora, sabe? Você fala, nossa, que legal, vou ficar aqui, vou treinar, vou aprender, porque você aprende ao mesmo tempo você brinca, se distrai, se diverte, não é aquele negócio... como a gente pode dizer, tipo, rude, que fica naquilo, não fala com ninguém, não conversa. É uma coisa, tem amizade. Você faz amizade, o Léo é uma ótima pessoa, super amigável, merece, né? Essa é outra faixa, não merece? Amigável, daí, né? Não, já tá na faixa azul já, mano. Próximo nível. Ajuda, você vai lá, pergunta, ele fala, o que eu posso fazer aqui? Tem os ICs. Cada técnica, igual ele falou, cada técnica você tem que fazer modificação. Então, pra mim funciona, pra ele funciona, pra outro não funciona. Então, é uma coisa... O ambiente é legal, é agradável, né? Você, em algum momento, você precisou usar o Krav Maga na sua vida? Assim, não tô falando não tô falando nada de violência, não, mas assim, na prática, assim, você falou, caramba, tá vendo? Isso daqui, se não fosse o Krav Maga, eu não... Em algumas situações, assim, só na questão não de físico e nem, tipo, de agressão, essas coisas, mas de prestar atenção mesmo. De evitar, né? Isso, tipo, outro dia eu tava saindo da escola e eu vou a pé, né? E aí, combino a hora com a minha mãe, saio e vou. E aí tinha uma pessoa, um cara muito estranho, assim, e o lugar era uma avenidinha assim, e era na calçada. Então você atravessa e aqui tem árvore e no meio você passa da árvore. E ele tava ali. Aí eu falei, não vou ficar aqui, né? Aí atravessei a rua, fui, esperei, não tinha nenhum carro passando, atravessei.
Então, de evitar, já evitei muita coisa, assim, tipo, prestar atenção. Outro dia eu tava com a minha mãe andando de bicicleta, do outro lado da rua tinha um monte de menino, assim, reunido. Eu falei, e estavam na frente, assim, muito quieto. Só eles. E não tinha ninguém. A gente tinha duas opções, ou ir por ali ou ir por outro caminho. Eu falei, vamos por outro. Aí ela falou, nossa, você percebeu, eu também percebi. Que bom. Uhum. Então, tipo, ela também, eu vou passando algumas coisas pra ela, porque ela não faz, mas meu pai de vez em quando acompanha o final das aulas, o começo. Ele vai tendo uma noção. E ele já fez Kung Fu, né, muito tempo atrás. Mas é coisas que todo mundo tá integrado. Então, tipo, eu percebi, ela percebeu. Coisas que meu pai também ajuda, fala, olha isso. Aí eu vou lá e comento também. Então essas coisas no dia a dia sempre ajuda. Em qualquer coisa, em qualquer situação, o Krav Maga sempre vai estar lá, né? Eu lembro uma vez também, eu era pequeno, cara, eu tinha acho que 9 anos, eu não tinha nem 10 anos. E eu tava voltando da escola, né? Eu estudava no Ministro e eu estudava eu morava na rua da Telefônica, aquela rua sem saída na Telefônica ali, né? Aí eu subi, né, a Miragaia, subi até o final e desci a última rua que tinha acesso para descer para poder ir para minha casa. Cara, eu lembro de certinho isso daí hoje, assim, e era, sei lá, por volta da meio-dia, 1 hora, assim. Uma Brasília. Ela nem sabe o que é Brasília. Não, eu sei por nome, porque meu pai Não já conhece. teve, mas Ela sabe o que é isso. O que é ser comida? Uma Brasília, cara, marrom sem placa. Sem placa. E tipo assim, tava subindo bem na hora que eu virei a esquina. E ali naquela esquina tinha um orelhão. Cara, a hora que eu tava passando atrás do orelhão, os caras jogaram assim, encostaram, já abrindo a porta da Brasília. Meu, assim, moleque, 9 anos, cara, eu passei assim no meio da árvore, assim, num espaço que não tinha nem como passar. Acho que eu até passava, porque era magrinho, mas eu não sei como minha mochila passou até hoje, eu não sei como ela passou, mas ela passou. Meu, aí minha mãe falou, mas você saiu correndo, vai que o cara queria pedir informação. Eu falei assim, se ele queria pedir informação, ele tá até agora lá esperando, porque... Deixa ele falar com o outro. Ele que peça pra outro. Porque eu saí assim, mano, igual um coelho mesmo, assim, sabe? E aí a gente fica pensando assim, fala, eu duvido que aquele cara queria alguma coisa que não fosse ruim. O cara não ia encostar o carro daquele jeito, nem abrir a porta já. Tipo assim, sabe? Antes de parar, ele já tava abrindo a porta. O carona, no caso, né? Porque ele parou desse lado, o motorista tava aqui. O carona já tava abrindo a porta. Eu falei, não, eu não ia esperar pra ver, né? Aconteceu comigo agora, recente. Eu vim da aula de manhã. E aí eu estacionei o carro. Fechei o carro lá e tal. Aí tava andando na calçada. Aqui na rua Miragaia, quase descendo a Francisco. Aí a calçada não tinha acesso, eu fui pela rua. Aí eu escutei uma moto encostando. Eu já olhei meio que. Já meio que baixei a mão assim, olhei. Caralho, por favor, eu tô perdido. Mas deu um. Tipo assim. Aí eu já peguei, já olhei pra trás. Eu vi que era um rapaz que tava perdido mesmo, mas tipo. Vai fazer o quê? Tem hora Aconteceu comigo. Eu tava indo pra academia da aula, o telefone tocou, eu fui atender. Aí o cara chegou, perdeu. Aí eu olhei assim pro cara, a hora que eu olhei pra trás tinha um outro. Perdi mesmo. Não teve o que fazer. Entende? Então, muitas das vezes a gente acaba treinando, mas a gente acaba evitando situações. Jogando futebol, não jogo mais futebol hoje. Jogando futebol, teve uma briga, aí eu fui separar, o cara se virou contra mim. Aí eu falei, mano, não é possível, eu tô indo como bonzinho, né? O cara era muito pequenininho, magrinho, assim, metade de mim. E começou a me afrontar, assim, eu falei, deve ter alguma coisa errada, não é possível. O cara que queria brigar era maior que eu. E eu era maior que o cara. Ou seja, aí eu fui ver, aí os caras do lado de fora do futebol, vai lá, vai, bate nele, não sei o quê. E eu, tipo, super calmo. E aí eu vou descobrir que no final ele tava armado. Aí você imagina. Olha só, tá vendo? Então, assim, numa situação que você não tem um controle, né? Você já vai dar um soco na cara do cara, vai virar aquele vucu-vucu lá e isso não é legal. Sim. Então, a ideia é a gente treinar, né? E não usar. É pra não precisar usar mesmo, né? Exato. É o Sr. Miyagi, né? E fazer meu curso de meditação, né? Mas eu acho que assim, a gente quando vai ficando mais adulto, né? Você aprende a controlar melhor, assim. Eu não sei, né, cara? Assim, por exemplo, quando eu era mais novo, digo uns 20 anos atrás,
eu brigava. Tinha duas coisas que me tiravam do sério: jogar bola e trânsito. Eu falava assim, dava o twin. Quando dava o twin na cabeça, eu não observava, eu não me orientava, eu não fazia mais nada. Não sabia mais nada, assim, sabe? E com o passar do tempo, conforme eu fui. E não foi por causa do filho, não. O filho muda a gente bastante, muda completamente. Mas assim, antes do filho mesmo, eu já tava bem calmo, assim, né? Então, eu não brigava mais. Só que aí um amigo meu, esses tempos atrás, eu jogo, né, até hoje, brinco, né, de futebol até hoje. E um amigo meu falou assim, cara, sabe por que a gente não briga mais? Porque na nossa idade, da gente tá conseguindo jogar já é uma vitória. Você não quer mais ganhar nada. Você olhar e falar, caramba, eu tô conseguindo correr, fazer uns golzinhos, pra você já tá é o suficiente. Já, né? Então acho que é por isso que a gente se controla mais, né? Mas pra quem ouviu, né, pra quem tá ouvindo aí sobre o Krav Maga e se interessou, falou, pô, legal, acho que isso é uma condição legal que eu gostaria de participar. Precisa ter que condição ele precisa ter para começar? Ele precisa ter a condição de ir até a academia. Levantar do sofá e ir lá, né? A gente não tem aula experimental, a gente pede para que a pessoa assista ou se matricula de uma vez, né? Porque tem a internet, né? Tem os videozinhos, a pessoa vai conversar comigo pelo WhatsApp, ou, quero tirar dúvida de como funciona, vai lá, assiste uma aula, a gente vai conversar. Não tem restrição nenhuma, né? A gente tem alunos lá que tem lesão na coluna, aí muitas das vezes a pessoa acaba que não aprende a cair, a gente meio que isola e passa realmente só questão de conceito, ensina a defesa pessoal, né? Então não tem nenhuma contraindicação, não. É bem bacana. Até falo para que vocês venham conhecer, para quem não conhece. Fala um pouquinho sobre a academia, vocês estão localizados onde? Eu sei, né? Mas eu tô fingindo que não sei onde que entendi. Para você falar. Fica até o convite para vocês, viu, só? Vai lá fazer aula com a gente. A gente está aqui na rua Francisco Alves, número 918. A gente está no segundo andar, né? A gente está lá já há bastante tempo. A gente está com uma estrutura bem legal, um tatame bem bacana. E venham, que eu acho que se vir, não vai virar aluno. Se vir, vira aluno. Se vir, vira aluno. E é todas as idades, né? Você pode ver que tem a Laura aí que é novinha, tem eu que sou velho. O professor é idoso, né? Tipo, então, você vê que não tem problema. Tem o novinho, tem o mais ou menos e tem o velho. E eu queria que você deixasse um recado, assim, para quem, principalmente agora, um recado focado aí para as mulheres, né? Um resumo do que a gente está falando aí, né? Para os homens também, mas eu queria que você desse esse recado principalmente para as mulheres com relação a essa questão, né, da violência, né, da vulnerabilidade da mulher e nesse sentido, o que ela pode fazer, né, e as atenções. Só um resuminho aí para deixar esse recado para elas aí. Legal. Uma das coisas que foi como a gente falou, fica atento, né, em entrar e sair de casa, procurar não ficar falando no telefone na rua. Fui num lugar de carro, fica dentro do carro com o telefone na mão, mandando mensagem. Até falei pra Laura agora há pouco, quando eu vou sair, eu deixei o carro na rua, vou pegar o carro, antes de entrar no carro eu observo, né? Antes de abrir o carro, observo se tem alguém. Se tem alguém perto eu não vou abrir, eu dou a volta. Liguei o carro, não vai ligar som, responder mensagem, já sai com o carro, presta atenção, né? Então, são situações, são dicas básicas, simples, né? Que eu acho que acaba sendo interessante. E buscar a defesa pessoal, ainda mais nos dias de hoje, né? Que não existe mais o respeito, principalmente com as mulheres, né? Sim. Então, acho que é uma frase que a gente usa, né? Melhor saber, não precisar do que precisar e não saber. Então, vai buscar, venham conhecer a gente, venham fazer uma aula. Vindo pelo canal aqui, ó, já fica até uma dicasinha aí. A gente abre uma exceção para vocês, para conhecer com uma aula prática, né? Mas aí precisa falar, vim por intermédio de Conexão Pauliceia, por intermédio do vídeo que eu vi lá, e a gente libera aí uma aula experimental para vocês poderem sentir e conhecer um pouquinho, né? Eu acho que isso é importante, né? Legal. Laurinha, fala um pouquinho aí sobre a sua vivência aí com o Krav Maga e faz um convite para, principalmente agora, né, para as pessoas da sua idade, que com certeza vão querer assistir aí você aí, né?
Famosa, né, mano? Nós estamos me sentindo uma pessoa super importante, chique. Fala sobre a arte marcial, né? E faz um convite pro pessoal conhecer também. Sim, é o que a gente falou. Todo mundo que acompanhou até agora, né? Foi o que a gente falou. Muita atenção. Se possível, prestar atenção em tudo. Evitar essas situações básicas de tipo... vou entrar no carro, ver a mensagem antes. Não fica com o celular ou fone de ouvido na rua. Essas coisas básicas que fazem a diferença, né? E eu convido vocês, né? Vem, conhece a academia, conhece o Lael, vê o espaço, vê como é a aula, as pessoas, o método. E principalmente as pessoas da minha idade, assim, jovens, mulheres também. E super importante, né? Faz toda a diferença no nosso dia a dia, na nossa vida, a percepção de tudo. E faço convite para vocês para virem conhecer. É isso aí. Lael, olha para aquela câmera ali agora e fala um pouquinho, os arrobas aí todos, né? Aí depois o Ale coloca lá. Ele coloca lá embaixo. Coloca o GC. Legal. Aí você fala os arrobas, os contatos, né? E o convite aí pro pessoal, né? Você já fez o convite, mas passa os contatos aí. Legal. Bom, mais uma vez queria agradecer, né? E a oportunidade de poder passar um pouquinho aqui da nossa visão. O arroba da Tiger Thai, da academia, é arroba Tiger Thai Team, né? O do Krav Maga é arroba Body Armor Krav Maga. E o meu, pessoal, é Lael PJR. O meu, a gente acaba divulgando mais questões de cursos, treinamentos específicos, né? O da academia a gente fala sobre as aulas. E o da Body Armor acaba sendo o Instagram específico na questão da equipe, né? Da defesa pessoal. Tá bom? Bom, é isso aí então. Lael, muito obrigado por ter vindo aí. Um prazer receber você. Eu acho que é um assunto muito importante. Já tá ficando manjado isso que eu vou falar, mas não tem como, né? Quando o assunto é bom, parece que a gente não falou tudo sobre ele, né? Então a gente fica com aquele gostinho assim de quero mais, de já podia ter falado mais, mas realmente o tempo aí não é possível. Então eu quero agradecer você, agradecer a Laura aí por ter esse horário aí com a gente, né? E agradecer, né, pelo trabalho que está fazendo e pela preocupação, né, da academia não ser apenas uma academia, né, mas ter essa preocupação em ajudar o bairro, em fazer as pessoas estarem mais preparadas para as situações de conflito. Então eu queria agradecer vocês aí por estarem com a gente, né? E agradecer todos que estiveram com a gente aí até agora, né, que permaneceram assistindo esse episódio. Siga a gente aí, né? Compartilhe o nosso conteúdo, por favor. A gente pede essa ajuda. Você que gostou do conteúdo, se inscreve no canal do Conexão Paulicéia. É muito importante pra gente. A gente precisa muito disso. Compartilhe esse conteúdo. Manda pra todo mundo aí que você fala assim, é legal você assistir isso daí. Assiste aí porque é um assunto importante. Compartilha pra ajudar a gente. E segue a gente aí. Peru Estúdio, Conexão Paulicéia, Portal Paulicéia SBC... Apo Digital, caramba, são tanta coisa. Depois a gente coloca aí, porque eu nunca decorei e nunca vou conseguir falar todos eles aqui. Mas segue a gente aí e compartilha nosso conteúdo, beleza? Um abraço, gente. Obrigado. Obrigado pelo convite aí. Obrigado, eu que agradeço vocês estarem aqui e a gente fica por aí. Gratidão. Obrigado.